João Batista é morto. A notícia que Jesus acabou de receber é que seu primo, é que seu amigo está morto. E aqui Deus já começa a falar conosco, porque Jesus poderia nesta hora parar a obra. Jesus poderia nessa hora dizer: eu vou ficar parado porque eu estou triste. Eu vou parar porque eu recebi uma notícia que desanima o meu coração. Mas a Bíblia diz que Jesus continua a obra. A Bíblia diz que Jesus vai e não olha para trás. E a pergunta que o Senhor pergunta para você nessa noite: qual é a notícia que tem chegado aos teus ouvidos, que tem travado as tuas pernas? Qual é a notícia que tem chegado na tua casa, que tem impedido você de adorar, que tem impedido você de levantar a mão e dizer: Ele ainda vive, Ele ainda reina, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro. A promessa de Deus nessa noite é: caminhe, antes, não importa as notícias que estão chegando, Deus está dizendo: levanta, porque tem obra para você fazer. Tem vidas como você não sabe o que eu tenho passado na minha casa, você não sabe o que eu tenho passado por esses dias, e Deus está dizendo: continua fazendo a minha obra. Porque, irmãos, não é tempo de parar. Não é tempo de parar. Deus está falando conosco nesta hora. Não é tempo de parar. Porque, irmãos, é muito fácil. É muito fácil, irmãos, a gente colocar empecilhos para fazer a obra de Deus. Você não vê as pessoas colocando empecilho para ir trabalhar. Você não vê as pessoas colocando empecilho para fazer as coisas que beneficiam a si próprio. Mas quando é para a obra de Deus, tem empecilhos. E o Senhor está falando nessa noite: eu te chamei para a grande obra. Está doendo? Continua. Perdeu alguém que ama? Continua. Está enfermo? Continua. Está em pé? Continua. Está sentado? Continua. Está comendo picanha? Continua. Está comendo arroz puro? Continua. Jesus vai. A Bíblia diz que Ele vai orar. A Bíblia diz que Ele vai fazer a obra. A Bíblia diz que Ele vai pregar. Ele vai para o monte. E Ele vai para o deserto. Porque, irmãos, é no deserto que Deus está chamando Ele para pregar. Porque pregar em púlpito todo mundo quer. Mas Jesus não escolhia púlpito para pregar. A Bíblia diz que Ele vai para as montanhas, que Ele vai para o deserto. Deserto é lugar de impossibilidades. Deserto é lugar de desconforto. Eu fico encabulado, irmãos, quando eu vejo um crente que quer fazer as coisas do Senhor confortavelmente, que quer fazer as coisas do Senhor somente quando tem recursos. Se não tiver do jeito que me traz conforto, eu não faço. Se precisar mexer, pastora, no meu tempo, eu dispenso. Se precisar de dedicação, eu não posso. Se for algo que o Senhor está te pedindo para ir para um lugar que não tem pão, eu não vou. Mas Jesus está dizendo: eu estou indo pregar no deserto. E quem quiser me ouvir, que siga a mim. Quem quiser me ouvir, que vá para um lugar das impossibilidades.
deserto. Porque é assim, irmãos, tem bênção que nos alcança, mas tem bênção que a gente tem que correr atrás. Tem bênção que eu espero e Deus manda, mas tem bênção que Deus está falando: saia do lugar de conforto. Irmão, eu não sei como você recebe isso aqui nessa noite, mas Deus está falando: está confortável aí, não está? Você não está fazendo porque está confortável, não é? Está dispensando o corpo para qualquer outra coisa, porque lá na outra coisa tem conforto. E Deus está falando contigo nesta noite: eu estou te chamando para um lugar desconfortável. É lugar que não tem lugar para sentar, é lugar que não tem lugar para comer, é lugar que não tem cabana para passar chuva e nem sol. Mas Ele está dizendo que vem sobrenatural acontecer na tua vida. Vem comigo. Sabe por quê, irmãos? Porque tem muita gente que já não levanta mais. Tem muita gente que já não corre atrás mais. Tem muita gente que já não anda mais. Tem muita gente que recebeu profecia neste lugar, cruzou os braços e está achando que vai cair no céu. E Deus está dizendo: ei, estou subindo para pregar no deserto, estou subindo para pregar na montanha. Lá tem bênção, lá tem vitória. Se quiser, siga. Lugar de desconforto. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que Ele vai. Quando Ele está lá, irmãos, anoitece. E nós sabemos muito bem que no deserto não tem pão. Mas infelizmente no deserto tem fome. Mas infelizmente, se você estiver no deserto, você tem limitações. E você precisa comer. E a Bíblia diz que Jesus, então, diz para os discípulos: providencia comida para este povo. Só que os discípulos, eles querem ensinar a Jesus e eles vão dizer: Senhor, libera o povo. Porque já é tarde, porque já é noite, aqui não tem lugar para este povo comer. E eu quero te dizer nessa noite: ninguém sairá deste lugar de mão vazia, porque aquele que te colocou nesse deserto, Ele sabe muito bem que o lugar que Ele te colocou não tem pão. Ele sabe muito bem que o lugar que Ele te colocou, se não colocar comida, você não come. Se não colocar conforto, você não vive. Ele está dizendo: não te preocupa com o lugar que eu te coloquei, porque no lugar que eu te coloquei eu te sustento. Ah, pastor, você não sabe qual é o lugar que eu estou. Ele está dizendo: vai ficando por aí, porque no lugar que eu te coloco eu te sustento. Ei, filho, pode chorar, pode espernear, pode sofrer, mas deste lugar sem teu pão nesta noite tu não sai. Os discípulos estão falando: manda embora. E Deus está dizendo: eu sei porque foi eu que conduzi eles até aqui. Eu sei o que é. Jamais eu vou conduzir uma multidão dessa para um lugar para passar fome. É porque, irmão, tem gente que entra em coisas que Deus permite e acha que Deus vai deixar passar necessidade. Ei, Deus está dizendo: se estiver me seguindo, não tem necessidade não, filha. Se estiver me seguindo, pode preparar a boca, porque o pão já está descendo do céu. Se estiver me seguindo, não te preocupa onde vai dormir, não te preocupa o que vai comer, não te preocupa se a chuva vai cair, porque se eu te coloquei neste lugar, eu te sustento aí. Ele está dizendo: ninguém vai sair. Tem hora, irmão, que tem gente que quer ensinar Deus a trabalhar. Tem ou não tem? Jesus faz assim. Jesus não tem. Ele está dizendo: cala a boca. Porque quem te colocou neste lugar fui eu. E o dia que o Deus que eu prego precisar de padaria para alimentar a crente, eu largo o microfone.
para você que está dizendo, Deus já passou, Deus não dá mais, Deus já acabou. E se eu te disser que o tempo é de Deus? A Bíblia diz que Lázaro estava morrendo. Marta fica o tempo inteiro mandando notícia para Jesus e dizendo, vem que seu amigo está morrendo. A impressão que dá, irmão, é que Jesus não estava nem aí. Quando passa 4 dias, já tem cadáver. Ei, eu quero dizer para você nessa noite, já tem cadáver. Só que quando Jesus fala assim, quem que tem lá? Tem um inferno, então pode ficar tranquilo que eu ainda tenho tempo. Quem que tem lá? Tem um inferno que está muito ruim, então pode esperar mais um pouquinho, porque eu ainda tenho tempo. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Ai, Deus, já está morto. Tem tanto dia que está morto, filha. Tem um dia, pode ficar tranquila que eu ainda tenho tempo. Tem 10 dias, pode ficar tranquila que eu ainda tenho tempo. Tem 3 dias, pode ficar tranquila que eu ainda tenho tempo. Tem 4 dias, já está aqui, Lázaro. Porque quando você estava pedindo cura, Deus estava preparando a ressurreição. Quando você está pedindo cura, Deus está dizendo, filho, suporta mais um pouquinho, porque eu tenho cura para muita gente, mas para você eu tenho ressurreição. Tu está pedindo cura e Deus está falando curei muitos, mas é amigo, não é Lázaro. O negócio tem que ser diferente. Curei eu já curei. Ele está dizendo, não me peça para fazer na tua vida o que eu já fiz na outra, porque você tem que esperar 4 dias, porque com você é sobrenatural. Você está pedindo cura? Ei, irmão, põe isso na tua dificuldade nessa noite. Põe isso no teu impossível nessa noite. Sabe aquele impossível que já está pedindo? Sabe aquele impossível que já não tem mais chance? Deus está dizendo, não era para cura, era para ressurreição. Quando acontecer, você vai dizer verdadeiramente, Deus estava dizendo comigo naquela noite na igreja resgatando vida, porque o tempo todo eu estou orando por cura, depois de 4 dias ele vem e faz a ressurreição. Ainda dá tempo. Jesus, irmãos, poderia ou não poderia ter liberado o povo mais cedo? Poderia. Poderia ter mandado eles embora antes? Poderia. Só que tem uma coisa, isso aqui para mim é muito forte. Tem momento na nossa vida que Jesus vai tirar tudo. Tudo que te dá segurança. Jesus vai tirar a padaria. Tem hora que Jesus vai tirar a padaria. E a padaria é o lugar que te alimenta. E Deus está falando, tem hora que é Jesus ou nada. Tem coisa na nossa vida que Deus está falando, irmãos. Ei, nesse negócio aí, não adianta você ir embora. É eu ou nada. É eu ou nada. Ele está dizendo, eu segurei vocês até aqui para vocês entenderem que se não for da minha mão, não vai ser da mão de ninguém mais. Se não for eu que faço, também não vai ser ninguém. Aleluia, Deus. Ele está dizendo, tem hora que eu tenho que te colocar em situação para você dizer aquela famosa frase, agora só Deus. Agora é só Deus. E os discípulos estão dizendo, despede eles, manda eles embora. Aí ele está dizendo, não precisa preocupar com comida, porque o que dá a palavra dá a comida. Ei,
estava pregando o dia inteiro. O povo estava cheio da palavra. E ele está dizendo: o que dá a palavra também dá a comida. Pega, irmão, pelo amor de Deus, nessa noite, que eu já estou quase andando. O que dá a palavra dá a comida. O problema é que muitos querem a comida. E ele está dizendo: tem comida, mas antes da comida tem palavra. Ele está dizendo: quem ouviu, quem ficou, quem teve paciência, quem escutou a palavra, pode ficar tranquilo, não precisa ir embora, porque agora tem comida. O problema, irmão, é que muitas das vezes a gente se vê em certa situação que a gente quer a comida, mas não quer a palavra. E ele está dizendo: eu vou te dar comida, mas antes de você comer, você vai me ouvir. Antes do milagre, você vai me ouvir. Aí ele pergunta para os discípulos: o que tem? Os discípulos vão dizer assim: não tenho nada. Estou falando com alguém nessa noite que está dizendo: Senhor, não tenho nada. Sabe o que ele está falando? Eu sei que tem. Irmão, ele vai perguntar 100 vezes se for preciso: o que tens? Enquanto você fica assim, não tenho nada, ele vai ficar dizendo: eu sei que tens. Ele fala para os discípulos: o que tem? Aí os discípulos lembram: 5 pães e 2 peixes. Tem ou não tem? Eu quero falar para você nessa noite: para de dar desculpa que não tem. Para de querer recurso para trabalhar. Ah, se eu tivesse uma voz eu cantava. Ah, se eu entendesse a Bíblia eu pregava. Pastora, eu estava no ponto de ônibus, vi uma aula, vi que precisava da palavra, mas eu não tinha nada para oferecer. E Deus está falando: eu sei que tem. Irmãos, aquela criança que está no colo do Daniel tem recurso para fazer a obra. E Deus está dizendo nessa noite: ainda tem 5 pães, ainda tem 2 peixes. É porque você está olhando a multidão, e a multidão é tão grande que você está invalidando os 5 peixes que estão na tua mão. E Deus está dizendo: para de invalidar o que eu coloquei na tua mão como recurso. Para de tirar o valor.
Os pães e o peixe eram uma colheita. Nas mãos de Jesus era uma semente. Eu quero dizer para você nessa noite: se está tão pouco que não resolve o seu problema, é porque não é para comer, é para semear. Pastor, eu tenho pouquinha fé, e essa fé que eu tenho não dá para resolver o problema na minha casa. Então Deus está falando: então não é colheita, é sementes. Entrega para mim. Quando é muito que dá para resolver o problema da sua casa, é seu, é colheita. Mas quando é tão pouco que não dá para fazer nada diante do que você está fazendo, diante do que você está vivendo, Deus está dizendo assim: isso aí não é para comer, isso aí é para distribuir. Porque os 5 pães não davam para alimentar e resolver o problema. Quando não dá para resolver o problema, eu entrego para quem dá conta. Aí Jesus está falando assim: semeia, não distribui. Semeia, entrega como semente. Irmãos, isso aqui é porque a gente não tem tempo. Mas tem muita coisa na sua vida que Deus entregou para você como semente e você está comendo. Que Deus entregou para você semear e multiplicar e você está comendo e não está resolvendo nada na tua casa porque você está com pouco e isso não dá para resolver. Ele está falando: 5 pães é só uma semente para você plantar. Não adianta você achar que você vai resolver esse problema com 5 pães, porque você não vai. Porque tem hora que a gente inventa moda, irmãos. Casamento está ruim, vamos fazer uma greve. Vamos ficar sem falar. Nós vamos resolver. Nós vamos fazer uma gambiarra. Filho está rebelde, vamos dar uma peia. E a gente vai tentando remendar as coisas. E Deus está falando: já viu que não dá conta, então entrega para mim. Já viu que não resolve, então entrega para mim. Ele está dizendo: 5 pães não, 5 pães é para ofertar. Ai, pastor, eu não estou entendendo. Eu vou te explicar. Seu filho está lá na boca de fumo e você está lá na casa da irmã pregando para o filho dela. Porque o que você tinha não dava para salvar o seu filho, porque ele não te escuta mais, mas talvez dá para salvar o filho da vizinha que nunca te viu. E Deus está dizendo: o que está na sua vida que é pouco, que não resolve o teu problema, usa para resolver o problema do outro. Usa para ser multiplicado nessa noite. Ele está dizendo assim: ó, o pouco que você tem, coloca na minha mão. Não come não, porque você vai comer hoje, amanhã você vai morrer. Ele está dizendo: o pouco que você tem, coloca na minha mão. É noite de colocar tudo na mão do Senhor, irmãos. É noite de colocar o que você acha que está tão pouco na mão do Senhor. Porque entenda uma coisa: na sua mão está faltando, na mão de Jesus ele sobra. Aquilo que está faltando na sua mão está sobrando na mão de Jesus. É Jesus indo para a casa do pai, que a filha está morta. Um homem chamado Jairo, ele diz para Jesus assim: vai lá que está morta. Ele diz: na sua mão a filha está morta, mas na minha mão ela só dorme. Ele está dizendo assim: ó, vai lá, Jesus, salva Daniel que está na cama. Ele está dizendo para
Aquilo que tu está vendo que não dá, Deus está dizendo: prepara 12 cestos, porque ainda vai chegar. Aquilo que tu está falando, Deus não dá, Jesus está falando: eu já fiz e já está tudo preparado, só falta te entregar. Deus está dizendo nessa noite: se ficar na tua mão, vai comer e vai morrer. Mas se colocar na minha mão, vai ver o que eu estou vendo, vai enxergar o que eu estou enxergando, vai entender o que eu estou entendendo e vai receber o que eu estou preparando. Mas tem que colocar na mão dele. Deixa eu te falar aqui nessa noite, que eu já estou quase parando. Sabe onde que está a solução deste negócio? É loucura. Sabe, irmão? Onde que está a solução? No pouco. O que vai alimentar os 5.000 é só um pouco. Ei, padeiro não aparece aqui. A solução do teu problema está no pouco que você está desprezando. Isso aqui, irmão, é para você ficar doidinho na cabeça. Sabe o pouco que você está dizendo para Deus? Deus é tão pouco, Ele está dizendo: a solução está aí. Aleluia. Todo mundo achava que para matar o gigante tinha que ter as armas de Saul. Deus falou: não é pouco, é pedra. Você só tem o trabalho de agachar e pegar. Espada não pedra. Eu não sei como você recebe nessa noite, mas Deus está falando: é no pouco que eu vou resolver esse problema. Ei, é 5 pães para mais de 5.000 pessoas. Talvez nessa hora já bateu um remorso no teu coração, dizendo: meu Deus, quantas vezes eu desprezei o meu pouco. Quantas vezes eu desvalorizei o meu pouco. E Deus está dizendo: o pouco foi eu que te dei. O pouco não é para vergonha, o pouco é para honra. É nesse pouco que Deus vai te honrar. Ele está dizendo: aproveita do pouco. Ei, começa com o pouco. Começa com o pouco. Começa com o pouco. É pouco, começa com o que você tem. A Bíblia diz que quando ele pega os pães, faz isso aqui, ó. Sabe onde está a tua derrota? Você fica assim, ó, olhando para o pão que está pouco e olhando para a multidão que está muito. Você olha seu problema e o que você tem. Seu problema e o que você tem. Deus está falando contigo nessa noite. Não olha para o seu problema. Pega o que você tem e faz assim, ó. Ele pega o pão, ergue para Deus, apresenta para Deus, porque o pouco é pouco, mas é suficiente. E ele está dizendo: tudo vem do alto, nada vem de baixo. Se você achou que vinha do cartão de crédito, desencana. Se você achou que vinha do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, do pastor, da pastora, ele está dizendo: desencana. Vai vir daqui, ó. Ele está dizendo nessa noite: eu estou fazendo o crente olhar para cima. Coisa boa, irmão, é olhar para cima. Quando eu cheguei naquele hospital, eu estava tão mal que eu só olhava para cima. A posição que eu fiquei por mais de 30 dias era assim, ó. Quando eu voltei para o retorno, eu não sabia como que era o hospital, não sabia onde eu estava, não sabia onde era a recepção, não sabia onde era nada. Não era massa.
Sabe por quê? Porque lá na luta eu só olhava para cima. Quem me sustentou não estava embaixo. Quem me sustentou estava em cima. E Deus está dizendo: não precisa olhar o ambiente de baixo. Não precisa focar aqui. Olha lá. Ele levanta o que é pouco. Ele levanta o que é insuficiente. Ele levanta o que não dá para nada e fala: Pai, eu te dou graça. Eu te dou graça não é porque é pouco. Eu te dou graça porque mesmo sendo pouco, vai alimentar mais de 5.000 pessoas. Ei, sobe 5. Desce mais de 5.000. Se você ficar embaixo, você não vai ter essa experiência de subir com 5 e descer com a multiplicação. A Bíblia diz que quando ele abaixa, ele sustenta, ele alimenta, ele sacia mais de 5.000 pessoas. Presta atenção. Eu queria pregar só isso aqui. Eu ia pregar só isso aqui. Os discípulos era ou não era mais íntimo de Jesus? Eram os amigos que andavam com ele. E uma coisa que me chamou muita atenção hoje, quando eu estava preparando esse esboço, isso aqui não é esboço de internet não. Se você tiver que pegar, você pega agora. Agora vai virar de internet, porque está gravando. Isso aqui é Bíblia e Deus na nossa vida. E o Senhor falava comigo assim: olha quem está servindo. Peraí, os mais chegados, né, os que comem primeiro? Quem é que você alimenta na sua casa? Não é os íntimos? Eles eram mais próximos de Jesus, mas Jesus falou assim: vocês não vão comer agora, vocês vão servir. E Deus fala fortemente no meu coração: quanto mais próximo, mais você tem que servir o outro. Quanto mais você aproxima de Deus, mais você esvazia de si mesmo. Quanto mais você aproxima de Deus, menos você preocupa com a sua fome. Ele está dizendo: antes de vocês alimentar, Deus está dizendo para você nessa noite que chegou neste lugar, eu estou te dando pão. Mas antes de você comer, alimenta quem está do teu lado. Antes de você comer, manda o povo comer. Sacia todo mundo antes. Os discípulos vão alimentar o povo. Quanto mais próximo, mais servo. Quanto mais importante para Jesus, mais servo. Aleluia. A tendência é a gente dar primeiro para os amiguinhos. Ele está dizendo: não, os discípulos é para servir. Depois que o discípulo serve, ele fala assim: olha, é muito interessante. Porque enquanto os outros estão comendo, os discípulos estão servindo. E o que a gente vê hoje? Os discípulos que querem ser servidos. Os discípulos que querem tapinha nas costas e elogio. Ah, se você não elogia. Ah, se você não fala que está bonito. Se eu tiver que dar um bom dia, se Deus falar assim: Dulce, você vai dar um paz do Senhor naquela igreja hoje. O certo era eu dar o paz do Senhor para quem eu nunca dei. Mas vai eu escolher alguém que veio pela primeira vez hoje para ver se eu não sou lixada. Ei, Deus está dizendo: os de casa estão comendo pão que era por de fora. Ele está dizendo: tu está reclamando, tu está murmurando, porque não está comendo. E Deus está dizendo: eu não te chamei para comer agora, eu te chamei para servir. Porque a nossa felicidade não é alimentar, não é nos
Enquanto os outros, como você serve? A Bíblia diz que todo mundo come, e eu já estou terminando. A Bíblia diz que sobra 12. Quantos discípulos tinha, irmãos? Deus está dizendo assim para os discípulos: enquanto vocês serviam, eu preparava 12 cestos para vocês levarem para casa. Você não está entendendo? Enquanto você está servindo, Deus está alimentando aqueles que não estão ouvindo. Deus está dizendo: se for obediente na minha palavra, vai comer, vai servir, vai levar para casa. Ei, quem disse que quem vai comer do pão da multiplicação é só quem vem? Não, ele está dizendo: se tiver alguém representando ele aqui, o pão vai alcançar a casa, o pão vai ser levado para casa. É marido que não vem, mas não vai morrer de fome. É filho que não vem, mas não vai morrer de fome. Deus está falando: enquanto você servia na obediência, eu estava preparando um cesto de pão para você levar para a tua casa. Ei, ninguém da tua casa vai morrer de fome. Ninguém da tua casa vai ficar sem participar do milagre. Fica de pé nessa noite em nome de Jesus. Que Deus possa ter falado no teu coração, porque no meu ele falou.